Bom dia! Nós vamos começar o nosso culto fazendo a leitura do Salmo 113, que diz assim: Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, assim com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Nós nos reunimos em louvor e em adoração, não em torno de um local físico, mas em torno de um Deus que é vivo, que é eterno e que está em todo lugar. De um Deus que é soberano, que se assenta no seu trono de glória e de graça, mas que ainda assim olha por nós e zela pelas nossas vidas. A esse Deus todo-poderoso, a esse Deus todo-misericordioso, a esse Deus que reina absoluto nos céus, nós rendemos essa manhã o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que o Senhor receba de nós, do seu povo, todo louvor, toda honra e toda glória que lhe é devida, Pai. Que os nossos corações estejam voltados para Ti. Que na medida em que contemplamos a Tua majestade, a dimensão do Seu ser, nós possamos exaltar o Teu santo nome. Na medida em que contemplamos a Tua misericórdia e o Teu amor por nós, que nós possamos nos prostrar em verdadeira adoração. Que o Senhor, Pai, por meio do Seu Santo Espírito, nos conduza essa manhã em adoração verdadeira a Ti. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Pai, que o Senhor reina em cada lar, que Tu é maravilhoso e o Senhor sabe nos fazer maravilhar em Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque hoje, nesta manhã, nós podemos louvar o Teu nome, nós somos livres para Te agradecer, nós somos livres para Te adorar por todo o tempo, para Te louvar, Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, Pai, Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira louva o Senhor. E nós somos muito gratos por isso, ó Deus, porque sem Ti, ó Deus, sem Tu és maravilhoso, Deus, não somos nada, sabendo que somos pecadores e miseráveis, mas em Ti nós encontramos glória, em Ti nós encontramos graça, em Ti nós encontramos o perdão de cada dia. Obrigado, Deus, porque a igreja continua viva, nós somos a igreja, e hoje nós estamos aqui para louvar, para Te agradecer, porque Tu és único, Pai, digno de todo louvor, de toda adoração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse talvez é um dos cânticos mais assombrosos que nós cantamos na nossa igreja, porque ele fala de um Deus soberano, supremo, absoluto, mas fala de uma maneira de adoração profundamente humana, que é quebrar um vaso sobre a cabeça de um Deus todo-poderoso. É um cântico que nos lembra do milagre da encarnação de Cristo e da dimensão que é o Verbo ter feito carne e andar no meio de nós, e da dimensão que foi esse gesto de adoração feito a Cristo Jesus, o reconhecimento de que não era meramente homem, não era meramente profeta, mas o Deus encarnado que estava sendo ungido, preparando-se para tomar o seu lugar na cruz por nós. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo nos lembra de que, como consequência dessa tão grandiosa salvação, desse tão poderoso milagre, desse tão misericordioso ato de Deus em favor de nós, nós somos chamados a uma vida de santidade, a uma nova vida vivida em Cristo Jesus. No capítulo 12 de Romanos, a partir dos versículos 9, Paulo começa a descrever as virtudes que se espera encontrar na comunidade cristã. Que o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Os mandamentos que nós temos como cristãos, como povo de Deus, como comunidade de Cristo, são mandamentos que nos lembram que a nossa vida não é dependente de um prédio. As virtudes recomendadas são virtudes que somos chamados a praticar em tempos de aproximar ou nos tempos de afastar, como estes que nós vivemos. Nosso chamado como cristãos é um chamado para a vida cotidiana e para todos os momentos da nossa vida. O nosso culto, a reunião do povo de Deus, é a consequência da nova vida que vivemos em Cristo todos os dias da semana. Feche os seus olhos nesse momento. E diante desse chamado à prática dessas virtudes,
que nós possamos meditar a respeito da maneira como nós vivemos a vida cristã. E mais do que isso, que nós possamos meditar a respeito da maneira como nós vivíamos a vida cristã antes desse isolamento. Muitas vezes nos lembrávamos do nosso cristianismo aos finais de semana. Esses tempos de isolamento nos fazem lembrar que nós devemos viver o nosso cristianismo todos os dias das nossas vidas. Feche os seus olhos nesse momento. É um momento de oração silenciosa. Converse com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Clame por um renovo, por uma transformação, por uma vida mais santa. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nesta manhã, Senhor, nós viemos te pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, porque sabemos que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor, carecemos do Teu perdão, Senhor. Nesses dias difíceis, ó Deus, nós temos a oportunidade de reconhecer que nós não somos nada. Quando nós olhamos para o mundo e vemos que um simples vírus, Pai, pode colocar a nossa vida cristã à prova, pode colocar a nossa vida, Deus, diante do Senhor, para nos questionar, Pai, o que nós valemos, o que nós somos aqui nessa terra. Senhor Jesus, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. Nós sabemos que é na tristeza que o amor se aperfeiçoa, Deus, porque nós cremos que nesses dias que nós estamos passando, isso tudo é provisão do Senhor, isso tudo está no controle do Senhor. É o Senhor nos provando enquanto cristãos se realmente nós estamos fazendo a vontade do Pai, que é pregar o Teu Evangelho, que é glorificar o Teu nome, Deus. Nós que somos o Teu povo eleito, chamado, Pai, nós temos que fazer a diferença. E esse momento o Senhor nos chama para isso, ó Deus. Nós temos que mostrar, ó Deus, pregar o Evangelho enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, ó Pai, a hora que o Senhor volta. Nós só temos uma certeza que o Senhor vai voltar. E que na Tua volta, Senhor, nós podemos, Pai, com o coração feliz e alegre, temos a certeza que nós vamos estar juntos na glória, sentado à direita do Teu trono, Deus, onde os Teus anjos acampam ao Teu redor. Senhor, mas enquanto a Tua volta não é chegada, como nós não sabemos a hora, que nós possamos, ó Pai, nos arrepender das nossas falhas, da nossa pequenez, quanto nós somos miseráveis, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e dizer, Pai, perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós, e que nós, Pai, possamos exaltar o Teu nome, celebrar que o Senhor é Rei, que não há outro Deus como o Senhor. O profeta Samuel diz, Pai, que o Senhor é o único digno de ser louvado, Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos, Pai, nesta manhã, e nós queremos celebrar o Senhor junto com a igreja que se encontra em cada lar. Que a Tua igreja possa, Pai, se colocar diante do Senhor e celebrar, porque o Senhor é Rei. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Domínio e majestade pertencer.
Nós agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem livrado, Senhor, a nossa igreja, o Senhor tem nos guardado, nos amparado, suprido, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, a necessidade de cada um.
E obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de te louvar, de te adorar, de ler a tua palavra, Senhor, de estar em comunhão contigo, Senhor. Mesmo, Senhor, nesse isolamento, mas nós estamos em comunhão uns com os outros, Senhor, orando uns pelos outros, lendo a palavra, Senhor, e intercedendo uns pelos outros, meu Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa se fazer presente, Senhor, na vida de cada um da nossa igreja, Senhor. Na vida, Senhor, daqueles que estão, Senhor, sem o consolo que vem de Ti, mas o Senhor vem, Senhor, colocar o Espírito Santo na vida de cada um, que eles possam ser confortados, amparados por Ti. Te peço que o Senhor venha, Senhor, agora falar aos nossos corações, te pedimos, Senhor, pela palavra que vai ser aplicada aqui, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco hoje, que nós possamos ser mais edificados por Ti, Senhor, e ter a esperança de que sempre o Senhor tem uma palavra, Senhor, para nós. O Senhor tem nos dado força, Senhor, e o Senhor tem nos guardado até aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Venha, Senhor, estar perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós já temos meditado nesse Evangelho, ou no final desse Evangelho há algum tempo, meditado no final do ministério de Cristo, tanto na sua ressurreição, como também nos seus últimos momentos compartilhados com os seus discípulos. E nós vamos prosseguir a nossa meditação, vendo os eventos da prisão de Jesus, como vimos na semana passada, do julgamento de Cristo e também da sua crucificação. No intuito de percebermos nessas atitudes de Cristo todo o amor, toda a misericórdia e toda a graça envolvida na nossa salvação. Nós vamos ler nessa manhã João, capítulo 18, dos versos 15 a 27. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos deste homem?" E ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você fala com o sumo sacerdote?" E Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé aquecendo-se, e então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" E ele negou e disse: Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" E de novo Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te pedimos que por meio da sua palavra, lida nesse momento, o seu Santo Espírito possa nos instruir, possa nos guiar e possa nos conduzir, de forma que a segurança da nossa salvação seja fortalecida. E de forma, Pai, que o Senhor seja glorificado por meio do Filho. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos alguns capítulos anteriores aqui do Evangelho de João, nós percebemos algumas confissões
profundamente amorosas, feitas tanto por Pedro para Jesus, como também de Jesus para os seus discípulos. Da parte de Pedro, a confissão, a promessa amorosa é: Senhor, eu te seguirei para onde quer que você fores. Eu estarei com você. Eu estarei do seu lado. E a resposta de Jesus a Pedro é: não. Na verdade, você há de me trair, de me negar. Pedro ainda faz mais uma confissão de amor a Cristo no momento em que os guardas se aproximam para prendê-lo. Em um ato de tentativa de defesa do Salvador, Pedro tira a sua espada e avança contra um dos guardas, lhe cortando a orelha. Novamente Jesus diz: guarda a espada. Jesus afirma que vai tomar o cálice da ira de Deus. Pedro faz duas declarações de amor a Cristo Jesus, uma por palavras e outra em um gesto de coragem. Ao mesmo tempo, Jesus também traz as suas palavras de amor aos seus discípulos, dizendo que haveria de se entregar por nós, nos preparar lugar, nos enviar o Consolador, de que Ele haveria de nos trazer o caminho, de nos mostrar o caminho que nos leva à casa do Pai, à nossa nova morada. Agora, no capítulo 18 de João, essas palavras ditas anteriormente na intimidade de Jesus e dos seus discípulos são colocadas à prova. As promessas de Pedro de estar com Cristo, a sua coragem, são agora testadas diante da prisão e do julgamento do Cordeiro. Assim também são colocadas à prova as próprias palavras de Jesus quanto à sua disposição de morrer voluntariamente pelos seus discípulos. E nesse momento, nós percebemos então, com muita alegria, Jesus, o inocente sofredor, que se entrega por pecadores indignos de receberem o seu amor. Jesus, o inocente sofredor, que se entrega por pecadores indignos de receberem o seu amor. Nós começamos percebendo o quanto somos indignos da obra de Cristo Jesus por meio do relato que João faz da atitude do próprio Pedro naquele momento, antes do julgamento de Cristo. E João faz isso através de um certo contraste entre ele mesmo, que é descrito aqui como sendo um discípulo conhecido do sumo sacerdote. João tem esse costume no seu evangelho, quando ele se refere a si mesmo, ele não se refere por nome, ele usa alguns outros adjetivos: o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que fez isso, no caso aqui o discípulo que conhecia o sumo sacerdote. E João registra esse contraste a respeito da postura dele com a postura de Pedro. João e Pedro, ambos, caminham com Jesus na sua prisão. Mas quando Jesus é levado para dentro da casa do sumo sacerdote, ou melhor, para dentro da casa de Anás, porque Anás havia sido o sumo sacerdote antes de Caifás. E naqueles dias o próprio sumo sacerdote era, na verdade, um escolhido pelo Império Romano e teria o aval do Império Romano. Então Anás era considerado como um sumo sacerdote, talvez por direito, mas o sumo sacerdote de fato era Caifás naqueles dias. Por isso que o soldado repreende Jesus por ele ter falado assim com Anás, e ao mesmo tempo João registra que ele é levado ao sumo sacerdote. Mas o fato é que Jesus é trazido primeiro diante desse homem que tem o respeito da comunidade judaica, ou pelo menos da autoridade judaica, sendo reconhecido como sumo sacerdote. Aquele que tem o dever e o direito de fazer cumprir as leis do povo de Deus e de garantir que o povo de Deus esteja vivendo segundo os mandamentos. Por isso, ele é também o responsável por realizar os julgamentos dentro da lei de Deus. Jesus então é levado a essa casa, e João, porque conhece as pessoas ali, conhece o sumo sacerdote, ele acaba conseguindo entrar no pátio da casa com Jesus, mas Pedro fica do lado de fora.
E aqui nós temos esse primeiro contraste quando João, então, vai ao encontro de Pedro e o traz para dentro. E João faz questão de registrar que ele saiu, falou com a encarregada da porta e então levou Pedro para dentro. De forma que quando a encarregada pergunta para Pedro se ele é discípulo de Cristo, existe um fato que provavelmente já está afirmado aqui, ou reconhecido por essa serva, que João é discípulo de Cristo. Provavelmente ela já sabe quem é João. Afinal de contas, João entrou com Cristo, saiu e pediu para que Pedro entrasse junto. Ela já fez essa conexão. A própria pergunta que ela faz para Pedro nos traz essa implicação. Não é você também um discípulo desse homem, um discípulo de Jesus? Provavelmente já entendendo que João é um discípulo, Pedro também é um discípulo. E aqui então nós temos a resposta de Pedro. Ele responde: não, eu não sou. Existe aqui um contraste entre a postura de João e de Pedro em algum nível. João é aquele que é descrito como o discípulo que segue Jesus, que acompanha Jesus. Pedro, aquele de quem foi registrada as palavras e também a atitude, é registrado aqui como o que permanece distante, como o que permanece afastado. E mesmo quando ele é trazido agora para perto de Jesus, ao ser confrontado pela serva que cuida da porta, ele nega ser um discípulo de Cristo Jesus. E aqui nesse caso, ele foi confrontado por alguém que não tinha qualquer poder, qualquer autoridade e que não representava perigo direto para Pedro. Ele foi questionado pela porteira da casa, por uma pessoa que não poderia lhe fazer mal, por uma pessoa que provavelmente sabia quem era João e agora queria saber também quem era Pedro. Nós percebemos no julgamento de Jesus o inocente sofredor que se entrega por pecadores indignos do seu amor, porque o nosso destino não pode repousar em nós mesmos, mas o nosso destino eterno precisa repousar em Cristo, porque nós, se dependesse de nós, a nossa própria salvação, estaríamos perdidos. Como bem nos mostra essa passagem, nós estamos sujeitos ao medo e estamos sujeitos à insegurança. Nós não somos chamados a agirmos em defesa de Cristo. Ao contrário, é Cristo que age em defesa nossa. Nós não somos chamados a agirmos em direção da nossa salvação, mas ao contrário, percebemos que a ação para nos salvar recaiu sobre Cristo Jesus. Porque nós estamos sujeitos às variações do nosso humor, dos nossos sentimentos e do nosso estado de espírito, como essa passagem bem nos mostra a respeito de Pedro. O que nos consola é o fato de que nós somos chamados apenas a confiar nas palavras de Jesus e não nas nossas próprias promessas. Afinal de contas, quantas vezes nós pecamos e confessamos o nosso pecado dizendo: Senhor, é a última vez, para pecarmos logo em seguida, às vezes o mesmo pecado. Quantas vezes nós oramos: Senhor, agora será diferente? Quantas vezes ao terminar o culto, saímos da igreja falando: essa semana será uma semana de vitória, de virada, para segunda-feira nos encontrarmos fraquejando na nossa fé? Nós louvamos a Deus, porque Jesus, o inocente sofredor, é que se entrega por pecadores indignos do seu amor. Porque se o nosso destino eterno repousasse nas nossas mãos, ora teríamos coragem para agarrá-lo, e ora, em covardia, nos afastaríamos da presença de Cristo. O nosso destino repousa em Cristo e não em nós mesmos, e nisso nós nos alegramos, e nisso nós temos a nossa segurança. Na verdade,
O versículo 18 nos conta que no momento em que Pedro entra no pátio da casa, ele imediatamente busca ali uma fogueira para se aquecer do frio, e ali ele se coloca agora junto com os guardas e os servos que prenderam Jesus. Pedro não se posiciona mais junto com o seu mestre. Ele agora se posiciona num lugar de segurança, no meio da multidão, tentando se esconder entre anônimos, no meio dos algozes do nosso próprio Senhor. Mas aqui a narrativa é interrompida. O destino de Pedro agora é colocado em suspensão. O que será de Pedro agora é colocado de lado por um momento. E João traz agora a nossa visão para Cristo Jesus. Antes de completar a história de Pedro, João deseja que nós olhemos para a postura de Jesus diante da sua prisão e diante do seu julgamento. Para que esse momento tenha um contraste ainda maior, porque o grande contraste não é entre João e Pedro, mas é entre Jesus e os seus próprios discípulos. Agora é o próprio Jesus que faz oposição aos seus discípulos quanto à maneira pela qual Jesus encara a sua prisão e o seu julgamento. O versículo 19 nos chama a atenção para Cristo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Que a resposta de Jesus não foi a resposta de alguém que se defende, mas ao contrário, é a resposta de alguém que deixa claro o que estava acontecendo naquele momento. O inocente sendo condenado injustamente. Jesus responde: olha, aquilo que eu tenho falado, eu sempre falei em público. Eu nunca falei às escondidas para ser arrastado e interrogado por vocês. Eu nunca neguei quem eu disse ser. Eu nunca falei às escondidas que eu sou o Filho de Deus. Eu nunca falei às escondidas a respeito da chegada do reino. Pelo contrário, Jesus faz questão de frisar que o ensino dele foi dito dentro das sinagogas, o local onde os judeus se reuniam, o local onde haveriam sacerdotes, o local onde haveriam líderes judeus, mas que nenhum deles estava ali presente naquele momento para acusá-lo de nenhum pecado. Jesus fala: o meu ensino foi ensinado no templo, mas nenhum daqueles que assistem no templo estão aqui nesse momento para testemunharem contra mim. Jesus afirma: nada que eu disse em segredo. Jesus não precisa de defesa. O ensino de Jesus não precisa ser defendido. O ensino de Jesus não é para ser guardado ou escondido. Mas Jesus faz questão de frisar que o seu ensino é público. É para todo aquele que deseja e quer ouvir. Jesus não está preocupado com a reação que o seu ensino possa causar nos seus opositores, não. Ele está preocupado que as pessoas ouçam a chegada do reino de Deus e confiem nele para a salvação, para a vida eterna. Jesus nunca escondeu o seu ensino, nunca negou a sua pessoa. Pelo contrário, naquele momento, naquela noite, deveriam haver dezenas de testemunhas contra Cristo, mas havia um problema. Nenhum dos líderes estavam dispostos a apontar erros e pecados de Jesus, porque não haviam erros e pecados a serem apontados. Quando Jesus afirma que ensinou em público e cobra a presença das testemunhas de acusação, o que Jesus está deixando claro é que naquele momento um inocente haveria de ser condenado como inocente. Não foram proferidas acusações. A sentença não se deu com base na análise da lei e da desobediência da lei. A sentença já havia sido decretada no momento em que tramaram para tirar a vida de Jesus. Aquele julgamento era mero formalismo, mera formalidade,
para justificar, talvez para tirar o peso dos próprios corações, pelo fato de que naquele momento, aqueles homens se tornaram homicidas. Fingiam então um julgamento, mentiam um julgamento, sem testemunhas, sem acusação, sem erro, sem pecado. Porém, não era um julgamento alheio à vontade de Deus. Embora o que acontecia ali estivesse violando as regras do judaísmo daqueles dias, o que acontecia ali evidenciava o sacrifício vicário de Cristo Jesus por nós. Um inocente sendo pregado na cruz como inocente, para que a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição pudessem ser recebidas por Deus como um sacrifício verdadeiro. Se Jesus fosse pregado na cruz, sendo culpado de qualquer pecado que fosse, por menor que fosse, então a sua condenação seria justa. Um pecador morrendo pelos seus pecados. Mas no momento que o inocente morre, então é o inocente morrendo pelos pecados daquele que ele aceitou receber sobre si. Jesus, o inocente, foi condenado. E fez questão de mostrar e de frisar a sua condenação como inocente, sem acusação, sem testemunhas. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento exigiam que fossem entregues ofertas sem defeito, animais sem defeito, para apontarem para a necessidade da perfeição daquele que recebe o castigo. Se você morre culpado, então houve justiça. Mas se você morre inocente, então aparentemente foi feita injustiça sobre você. Mas se no momento da sua morte você recebe a culpa de alguém, então aquela culpa foi paga. E o sacrifício de Cristo não foi uma condenação pelos seus erros, mas foi um sacrifício em favor dos pecados daqueles por quem ele escolheu morrer. É o justo entregando a sua vida por pecadores indignos do seu amor. Esse julgamento de arbitrariedades nos mostra um cordeiro perfeito e sem mácula, sendo morto em favor dos pecados do povo de Deus. A pretensa acusação contra Jesus se transforma agora em uma acusação clara contra Anás e contra o seu plano. Aos olhos de todos agora fica claro que não existe crime, que não existe culpa, que não existem testemunhas, não existe um julgamento justo, é apenas um plano para cometer um sacrifício, um homicídio, por meio de uma aparente estrutura legal. Mas aos nossos olhos, nós percebemos que o nosso destino eterno repousa sobre a disposição do Todo-Poderoso se deixar julgar e, como inocente, ser condenado, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Eis aí o valor e o custo do nosso pecado. Eis aí a dimensão do amor de Cristo por nós. Jesus, o inocente sofredor, se entregando por pecadores indignos do seu amor. E a acusação de Cristo é tão intensa e fica tão claro o que está acontecendo, que no versículo 21, Jesus encerra dizendo: olha, pergunta para aqueles que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. E a resposta que ele recebe é uma bofetada. Ele, com suas mãos amarradas, incapaz de se defender, e recebe do guarda um tapa no rosto. Ele é repreendido. É assim que você fala com o sumo sacerdote? A inocência de Cristo, ou pelo menos, para aqueles que olham de fora, a ausência de provas contra o seu pecado, deveria levar o povo em torno de Cristo a clamar por justiça. Mas ao invés disso, fica muito claro que naquela noite,
As pessoas não estavam associadas com a lei de Deus, com a justiça divina, com o certo e com o errado. Naquela noite, as pessoas estavam se curvando diante de um homem e não diante de Deus. Porque aquele guarda escolheu devotar a sua vida ao sumo sacerdote, um homem que acusava Jesus sem testemunhas, ao invés de se curvar diante de Jesus Cristo, o inocente Filho de Deus. Essa resposta do guarda deixa evidente que aquele julgamento não é um julgamento de justiça, mas de injustiça, pelo menos aos olhos do homem. Mas que nessa injustiça é que Deus manifesta a sua justiça por nós, pelo fato de um inocente ser morto por pecadores. Amarrado pelas mãos, Jesus é ferido. Acusado pelo guarda de não tratar o seu acusador com reverência que lhe era devida, Jesus responde: se eu falei mal, então dê testemunho do mal que eu falei. Se eu agi errado, então mostra no que eu agi errado. Mas se eu falei bem, então por que é que você me bate? Você castiga um inocente, você bate em um inocente. Jesus deixa claro que aquele guarda está se alinhando e se inclinando em direção ao mal, e não se prostrando diante do Filho de Deus. Como o próprio João escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E nós podemos ver aqui, não o receberam, porque preferiram se ajoelhar diante de homens do que diante de Deus. Jesus, o inocente sofredor, se entrega por pecadores indignos. O nosso destino é fruto da graça que recebemos de Deus, de crermos em Jesus como Filho de Deus. Ao invés de escolhermos autoridades, valores ou ideologias, se não fosse a graça da fé que nos é dada por Deus, nós também estaríamos nos ajoelhando diante de homens, diante de ideologias. Também estaremos esbofeteando Cristo para adorarmos alguém que é como o pó, para adorarmos alguma coisa que não tem valor eterno. Jesus, o inocente sofredor, se entrega por pecadores indignos do seu amor. E agora, no verso 25, é que João retoma a nossa atenção para Pedro. Depois de registrar a postura de Jesus diante da sua acusação, a sua coragem, a sua disposição de se entregar, a sua afirmação de quem ele era e de tudo o que ele ensinou, João agora nos chama a atenção para Pedro. Simão Pedro estava em pé se aquecendo e tentando passar por alguém desapercebido, por um anônimo no meio dos algozes de Cristo. Alguém olha para ele e diz: você não é um dos discípulos de Jesus? E agora, depois de vermos a postura de Jesus diante da sua acusação, talvez esperássemos de Pedro coragem para dizer: sim, eu sou, e vocês estão errados. Mas a resposta de Pedro é: não, eu não sou. E quando um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que teve a orelha cortada, pergunta: mas eu te vi no jardim com ele. E Pedro nega mais uma vez. Talvez aqui temendo pela sua vida, talvez temendo por vingança, mas aqui, agora, já não tendo mais como fugir da sua identidade. Ele é um discípulo de Cristo, ele foi visto com Cristo Jesus, e ainda assim ele nega a Jesus Cristo. Mas a negação de Pedro a Jesus não é novidade para o nosso Salvador. Jesus Cristo é o inocente sofredor que se entrega por pecadores indignos, e ele faz isso consciente. O nosso destino não repousa em nós,
mas repousa no próprio Cristo Jesus, que sabendo todas as coisas e conhecendo todas as coisas, ainda assim escolhe nos amar com amor eterno. Nós às vezes nos esquecemos do caráter pessoal do sofrimento de Cristo. Tratamos o seu julgamento, a sua morte, a sua ressurreição como um fato simples, mas nos esquecemos de que havia um inocente sofrendo. E para que o estado de espírito de Cristo pudesse ser conhecido por nós, ele foi registrado pelo salmista no Salmo 69, por inspiração do Santo Espírito de Deus, que nos mostra e nos aponta para Cristo, que diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pelas correntezas. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso eu tenho que restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa o que espero em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois eu tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. No momento em que Jesus se deixa julgar e se deixa condenar, ele não é alheio ao que está acontecendo. O seu coração se enche da angústia de ser um inocente sendo injustamente condenado. E o clamor de Cristo ao Pai é que ele não fraqueje, para que o povo de Deus não seja envergonhado. É para que aqueles que esperam em Deus possam encontrar em Cristo a consumação das promessas e o sacrifício que nos traz a paz. E mesmo quando Jesus fala que suporta afrontas e que se tornou estranho para os seus irmãos, ele sabe que Pedro o negou. O galo que canta anuncia não apenas para Pedro que aquilo que Jesus havia falado se cumpriu, mas anuncia também para Cristo que ele havia sido negado por Pedro. E ainda assim, Jesus, o inocente sofredor, se entrega por pecadores indignos do seu amor. O nosso destino eterno é fruto do destino escolhido por Cristo naquela noite. O nosso destino eterno, destino do qual nós tentaríamos fugir, foi aceito por Cristo Jesus naquela noite. Ele é o inocente que aceitou tomar o lugar dos culpados na cruz. Ele aceitou morrer por pecadores indignos do seu amor, para que o Pai pudesse ter o seu povo reconciliado consigo mesmo. Se o nosso destino eterno dependesse de nós mesmos, nós estaríamos perdidos. O nosso destino não repousa em nós, porque nós somos frutos de momentos de euforia, seguidos de momentos de medo, de abatimento, de momentos de confiança, seguidos de momentos de fragilidade e de covardia. Se a nossa salvação dependesse da nossa estabilidade, estaríamos perdidos. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, que nos ama de tal maneira, que não pelos nossos méritos, não pelos nossos valores, não pelas nossas obras, mas pelo grande amor com o qual Ele nos amou, Ele se dispôs a sofrer por nós,
e a se entregar por nós naquela noite. O nosso destino eterno repousa em Cristo, não repousa em nós mesmos. E nós louvamos a Deus por isso, porque se repousasse em nós, estaríamos perdidos. E a nossa alegria e a nossa esperança é que a história de Pedro não termina aqui no versículo 27, mas ela prossegue para depois da ressurreição de Cristo, onde Cristo se reencontra com Pedro e o coloca novamente próximo dele e lhe dá a incumbência, inclusive, de pastorear o seu rebanho. Porque a salvação de Pedro não dependia da sua coragem naquela noite, mas dependia da coragem de Cristo. A salvação de Pedro não dependia naquela noite da sua própria estabilidade, mas da estabilidade de Cristo. A salvação de Pedro não dependia da sua capacidade de cumprir os seus votos ou as suas promessas, mas dependia da disposição de Cristo de ser obediente até a morte, e morte de cruz. A salvação de Pedro naquela noite não dependia da sua própria inocência, mas da inocência do Cordeiro que se entregou por ele. E assim também é a nossa salvação. Ela não depende de nós, não depende dos nossos méritos, da nossa força, da nossa disposição, da nossa estabilidade, porque se dependesse de nós, já teríamos perdido. A nossa salvação repousa firme em Cristo Jesus, na disposição de Jesus, o inocente sofredor, se entregar a pecadores indignos que não merecem o seu amor. E ainda assim, certos desse amor, nós seguimos em frente, sabendo que somos salvos por um amor que não se mede, por um amor que não se perde, por um amor que estável aceita um julgamento injusto, para como justo, perfeito, subir numa cruz e receber ali um castigo que não lhe pertence, por nós, por amor, para que o Pai pudesse ter o seu povo reunido como igreja. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te louvamos por Cristo Jesus, te louvamos pelo sacrifício do Cordeiro, pela disposição de Cristo Jesus em sofrer, em se entregar e em morrer ao nosso favor. Te louvamos, porque reconhecemos essa manhã que se a nossa salvação dependesse de nós, estaríamos perdidos. A exemplo de Pedro, estamos sujeitos ao nosso medo, à nossa fraqueza, à nossa humanidade, mas te louvamos, porque percebemos que a nossa salvação, que o peso da nossa salvação, que o destino eterno das nossas vidas não foi colocado sobre nós mesmos, mas foi colocado sobre os ombros daquele que é poderoso bastante para enfrentar a vergonha, a dor e o sofrimento por amor de nós, para a glória do Pai. Jesus Cristo, o servo sofredor que inocente recebe o nosso castigo de pecadores indignos, que não somos merecedores do amor de Deus, mas que por meio de Cristo Jesus o recebemos mesmo assim. Nós te louvamos, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela obra de Cristo naquela noite, pela disposição de Cristo naquela noite e pela fidelidade de Cristo naquela noite, que nos trouxe para junto de Ti, que nos deu acesso a Ti e que nos permite louvar e orarmos essa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Deus, reconhecemos a presença do Teu Santo Espírito aqui, ó Deus, nesse culto. Que o Senhor, ó Deus, seja merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado no nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos, ó Deus, aqui diante do Teu altar, trazendo, ó Deus, esses louvores que o Senhor, ó Deus, merece, e nós te entregamos, ó Deus, nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua igreja aqui nesse lugar, pelos irmãos, ó Deus, que vão, ó Deus, no ato de fé durante essa semana, entregar, ó Deus, os seus dízimos e as Tuas ofertas, ó Deus, trazidas, ó Deus, aqui no Teu altar. Que os nossos irmãos, ó Deus, estejam, ó Deus, protegidos pelo Teu santo nome, pelo Teu santo poder, que nenhum mal, ó Deus, chegue à casa dos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, proteja todos os nossos idosos, que esse vírus, ó Deus, não chegue perto, ó Deus, dos nossos irmãos. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor proteja, Deus, a Tua igreja, guarda, Deus, a Tua igreja. Nós oramos em o nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Deus possa te abençoar nesse restante de domingo, que Deus possa derramar graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Você tem uma semana abençoada na presença de Deus. Nós louvamos a Deus por todo irmão, toda irmã que contribuiu no sustento da igreja ao longo desse mês. Mas eu queria dizer para você, que é membro da nossa igreja, que está passando por alguma dificuldade, não se envergonhe, não tenha medo, não tenha receio de procurar um dos diáconos da igreja. Deus nos manda repartirmos aquilo que nós temos uns para com os outros. E repartir o socorro, o auxílio, é parte da nossa obrigação como cristãos. Se você estiver passando por alguma dificuldade material, entre em contato com algum dos diáconos, que eles vão providenciar o auxílio para você, na medida que Deus tem abençoado a vida da igreja. Se você tem sido abençoado por Deus, do ponto de vista material, quiser abençoar a vida de algum irmão, de alguma irmã, procure também um diácono. Ofereça a sua ajuda, o seu socorro, o seu auxílio, que eles farão com que aquilo que você deseja entregar seja recebido por quem precisa receber. E nós cremos que nisso aí Deus estará administrando toda a riqueza, todos os bens que pertencem a Ele, e do qual na verdade nós somos meros mordomos. Se você também precisar de consolo, conforto, de alguma palavra de incentivo, de ajuda, procure um dos presbíteros, procure uns aos outros. Não vamos deixar de nos consolar uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, mesmo que pelo WhatsApp, mesmo que pelo telefone. E que Deus te dê uma semana abençoada, cheia da sua graça, da sua paz, na presença de Cristo Jesus.